que, como o nosso, é totalmente informatizado, mas eu não quero entrar e... Bom, cada colega falará o que quer. Eu só acho que a embocadura dessa reunião deveria saber o seguinte: quais são os interesses brasileiros na relação com a Venezuela? E daí nós nos movimentamos. E não a gente servir de instrumento para algo que não nos diz respeito. Era o que eu tinha a comentar. Obrigado. Agradeço a contribuição do senador Jacques Wagner. Com a palavra, o senador Márcio Bittar. Bom dia, senhor presidente. É um prazer participar da comissão com a vossa excelência presidindo uma comissão tão importante quanto essa. E trazendo um tema da maior relevância. Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito de ouvir o Teomário, do PT, dizendo que é preciso rever o sistema que criou esse monte de... Eu ficaria honrado se eu fosse do PT, mas não me deram essa sigla, é do PROS. Do PROS, desculpa. Mas já que estava honrado, então... Já que está honrado, então não foi ofensa, né? Mas eu acho importante ter ouvido dele, que representa também o Estado da Amazônia, que a forma como foram criadas esse monte de unidades de conservação precisa ser revisto. Essa insegurança jurídica a qual ele se refere é um impeditivo para que as forças produtivas se instalem na região ou as que lá estão instaladas possam prosperar, porque não tem segurança jurídica nenhuma. Uma faixa de fronteira de 150 quilômetros te dá total insegurança de fazer um investimento, porque o Estado a qualquer hora pode tomar a sua propriedade privada. Como é que você investe numa área dessa? Mas o tema aqui é de alta relevância e, discordando dos meus queridíssimos colegas que me antecederam, inclusive de quem eu fui deputado federal, com Jacques Wagner, depois governador da Bahia, alguém que consegue ser de esquerda, mas ser leve, ser suave, isso não é normal, isso é raro, né? Mas eu discordo. Por quê, presidente? Esse é um tema, sim, que o Brasil precisa se posicionar. Primeiro, ele é um tema humanitário. Vamos lá, vamos pegar alguns dados. Vou entrar na natureza do regime. Vamos pegar alguns dados do que virou a Venezuela, de um dos países mais ricos do nosso continente a um dos mais pobres hoje. Queda no PIB. Não é medida com exatidão por causa da falta de dados, mas estima-se que ela tenha caído quase 40%. A inflação atingiu 1 milhão ao ano. 61% dos venezuelanos estão vivendo na extrema pobreza. 89% dos venezuelanos afirmam não possuir dinheiro suficiente para comprar comida para suas famílias. 64% da população perdeu, em média, 11 quilos. 10% da população, portanto, 2.600.000 pessoas fugiram do país. Estão fugindo do país. Em agosto, os Estados Unidos indicaram uma série de pessoas ligadas ao regime, acusadas de tentar lavar 1,2 bilhões de dólares em fundos obtidos ilegalmente. Portanto, o país que as pessoas estão sendo filmadas, pegando lixo para ver se tem um pouco de comida, então é sim uma questão humanitária e é chancelada a ajuda pela OEA, que chancela essa atitude que teve do regime de Nicolás Maduro, uma reação absolutamente surreal, de rejeitar a ajuda humanitária no dia 19, não só queimando, mas como atacando e tirando a vida de 25 pessoas. Agora, senhor presidente, vários colegas, com relação à Venezuela, dizem assim: esse não é assunto nosso. Mas esses mesmos colegas, com seus partidos, participaram do Foro de São Paulo, cujas Farcs colombianas estavam lá. E que era um movimento internacional da tentativa de fazer na América Latina o novo continente da teoria marxista na prática. Veja bem, por questão humanitária, é sim um assunto que o Brasil tem que se envolver. E outra, os direitos fundamentais consagrados pela ONU a partir do fim da Segunda Guerra Mundial estão sendo
atingidos na Venezuela. O regime é ilegítimo, sim. A partir de 2015, quando se elegeu um Congresso Nacional contrário majoritariamente ao governo, ele passou a usar de dezenas de artifícios, como fazia o pai do Nicolás Maduro, o pai político, o Hugo Chávez, que fazia tantos plebiscitos quantos fossem necessários, até que a sua tese prevalecesse. Então, há um regime que está matando pessoas, que corrompeu o executivo, corrompe, aumenta a quantidade de cadeiras, e faz com que o regime se torne legítimo. Os dois únicos países de ponta, de importância, que estão ainda apoiando esse regime, é a extinta União Soviética, onde eu morei em 84, quando era do PCB, ainda clandestino, que saiu da ditadura do proletariado, mas ainda vive uma semi-democracia, onde o Putin governa aquele país praticamente desde 89, desde a queda do muro até hoje. E a China, que aderiu à economia de mercado, mas que é uma ditadura política, onde o Partido Comunista continua comandando há 70, 60 anos. E, coincidentemente, os dois países que ainda apoiam o regime ilegítimo da Venezuela foram aqueles que no século passado mais tiraram vidas. Tem dúvida sobre o número. Tem livro que diz que na China foram 60 milhões. Aí um velho conhecido meu disse, não foi 60, foram 40. Digo, bom, mas é muita gente. Então, senhor presidente, o Brasil precisa sim, e a meu juízo, ter uma ação mais incisiva. E não é de intervenção. Deputado Marcos Duval, o senador Marcos Duval, que tem uma vida devotada ao preparo de profissionais da segurança pública no mundo todo. Se nós nos pusermos como pedras, vão quebrar os cristais. Logicamente, nós temos uma situação extremamente delicada. Temos que ter toda a serenidade, porque por todos os lados que estejam envolvidos num conflito interno na Venezuela, cada um de nós aqui tem a sua posição, diante de uma posição ideológica, de convicção. Hoje, eu particularmente vejo a total ilegitimidade do governo do Nicolás Maduro, mas, nesse momento, como comissão, falando pelo Senado da República, nós temos que nos ater àquele cenário que está ali localizado, a dificuldade que nós temos, inclusive se em corte de energia elétrica devido à geração de energia ser do lado venezuelano, que pode impactar demais a vida de brasileiros ali na fronteira, a falta de combustível pelo preço do combustível do lado da Venezuela, do lado brasileiro, nós não temos postos de gasolina para poder fazer um abastecimento para a população. E das ações, e quando eles mesmos estão alertando, teremos iniciada, responsável, coordenada. Eu acho que deve ser evitado todos os esforços neste momento, sem partidarização, sem ideologia, de forma muito concreta. E eu vejo essa iniciativa, e tomara que hajam outras iniciativas dessa natureza, que a Comissão de Defesa Nacional se coloque junto com os representantes do Estado brasileiro, com as Forças Armadas, com as relações exteriores, que Vossa Excelência, ou quem Vossa Excelência por bem houver designado, e fazer um acompanhamento permanente do Senado da República, eu acho fundamental, porque nós temos que caminhar para uma solução mais do que negociada, quando nós estamos ali em limites de territórios, como nós tivemos no final de semana, e muitas vezes a imprensa
acaba potencializando e mostrando, olha, houve invasão de soldados da Venezuela dentro do território brasileiro. Às vezes é uma marca que ela não existe, é 50 metros para cá, 50 metros para lá. Se a gente tiver uma posição mais exacerbada e menos racional, nós podemos ter os corpos no chão, que é tudo que nós não queremos nesse momento. O Brasil tem uma grande chance de se colocar de forma muito altiva nesse processo como um mediador em todas as circunstâncias. Então fica aqui a minha manifestação de apoio a essa atividade extraordinária e fundamental dessa comissão. Já valeu por tudo e já valeu a indicação que consegui para estar nessa comissão, de estar participando desse momento, com muita racionalidade, com muito respeito, e dizendo, o Senado da República está sendo altivo nesse momento de se colocar como mediador nesse processo. Agradeço as palavras do senador Major Olímpio, apenas para informá-lo e informar os demais pares e a todos os presentes que ontem nós estivemos com o ministro da Defesa, General Fernando, onde, de uma maneira muito cortês, nos recebeu e encaminhamos a ele o requerimento aprovado por essa comissão. Está já providenciando uma data de comum acordo com a nossa comissão para que ele pudesse aqui estar presente e dizer as estratégias de ação, não só em relação a essa questão, como a outras questões pertinentes ao Ministério da Defesa.